Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com todos vocês para mais um estudo do canal e hoje nós vamos falar do Evangelho de Jesus. Vamos que vamos? Então pessoal, hoje nós vamos falar da passagem que Jesus caminha sobre as águas. Quem quiser acompanhar pode olhar lá, está em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 23. O que é muito interessante dessa passagem é que Jesus ele convida os discípulos a irem à frente no barco. E no processo da noite da viagem, começa uma grande tempestade a assustar os discípulos. Eles ficam com medos, inseguros. E é interessante que ao ler essa narração, eu fico imaginando nós dentro dessa situação. Por quê? Hoje, com essa pandemia, com o coronavírus, nós estamos inseguros, nós estamos assustados, né? Muitos de nós ali preocupados com as finanças, com o próprio trabalho espiritual que está paralisado. Lógico que nós estamos tentando adequar, mas sim, é um momento de instabilidade, de insegurança, um grande desafio. Mas Jesus, ele já sabia dessa tempestade. Mesmo assim, ele convida os discípulos para irem na frente porque é um momento de autonomia. É um momento de quê? Dar o testemunho. Antes deles embarcarem, Jesus passou o dia inteiro com eles, ministrando ensinamentos, realizando atividades junto à multidão. E os discípulos colheram os frutos daquilo e agora Jesus gostaria que eles replicassem. Então eu vejo muito essa passagem como nós, na situação que estamos hoje. Como que está o nosso navio? Nós estamos lembrando dos ensinamentos de há poucos meses atrás, enquanto estávamos estudando na Casa Espíritas, há tantos anos, ou há tantos meses? Nós estamos levando a bagagem das atividades assistenciais que nós realizávamos lá para esse navio? E um ponto interessante é que narra para nós aqui na Bíblia que ali, aquele momento era a quarta vigília. A quarta vigília era o período entre das 4 horas da madrugada às 6 horas da manhã. E que eu acho isso muito simbólico, né? O Haroldo até frisa isso na sua tradução, a quarta vigília da noite. Porque o sol estava para nascer, ou seja, a luz estava para surgir e os guiar. Então o testemunho que eles tinham que dar era um curto. Eles já tinham passado a maiores provas, grandes dificuldades. Então faltava um pouquinho de fé para chegar ao fim com êxito. Mas como eles entraram, né, em desespero, narra-se que Jesus aparece para eles andando sobre as águas. Ou seja, se eles não puderam esperar naturalmente os recursos divinos, né, o nascer do sol, Deus, como é misericordioso, manda outros recursos para atender as necessidades de nossas aflições. E neste momento da pandemia não vai ser diferente. Nós temos que buscar, se estamos em um estado de maior desequilíbrio, de ansiedade, né, apreensão, nós temos que buscar então, pela prece, pela via da intuição, esses recursos que Jesus nos manda incessantemente, a própria presença dele. Porque olha que interessante, quando Pedro vê, o que Pedro fala? Senhor, me fala para ir até aí que eu vou, porque eu sei que o Senhor tem um poder para isso. E aí Jesus fala, então vem. O Pedro começa a andar sobre as águas, ou seja, ele está numa sintonia superior, porque nós, trazendo aqui uma reflexão física, a densidade da água é muito pouca. Então qualquer coisa acima dessa densidade afunda. Então o corpo de Pedro tinha que afundar naturalmente. Só que a ideia é simbólica, pode até ter acontecido fisicamente, bem provável que sim, porque tem os fenômenos físicos, né, da mediunidade, da manipulação dos fluidos. Mas vamos entrar no sentido espiritual, leveza, andar sobre as águas, andar sobre um plano superior, não afundar, né, na escuridão, nas dificuldades, nas inseguranças, ficar num plano de que harmonia. Só que acontece no momento uma tempestade e Pedro afunda. Pedro vacila na fé, ele perde o foco. E nesse momento que nós estamos em isolamento, outros não, mas todos nós temos que manter o foco. Que o foco agora é aproveitar para conviver com a família, para se conhecer, para reavaliar a forma que vivia, para a forma que pretende viver. Como que está a conexão com Jesus e com Deus?
Esse é o nosso foco. Entrar em outras discussões é uma perca de tempo e de energia desnecessárias. Porque as grandes dificuldades, isso cabe a outras pessoas ou à espiritualidade superior. Nós temos que pensar principalmente no nosso círculo de vida. Mas o que é interessante? O Pedro afundando, o que a gente lembra? De que logo em seguida Jesus pega ele e o adverte. Mas o que eu chamo a atenção não é a advertência que Jesus fala, né, que tem pouca fé. Mas é que Pedro, ao afundar, ele pede socorro. E imediatamente Jesus estende a mão. Isso é muito bonito. Porque independente da nossa dificuldade, independente se nós temos conhecimento, nas nossas fraquezas, Jesus imediatamente estende a mão. E nós não estamos vendo essa mão divina porque nós muitas vezes colocamos Jesus num plano de tanta elevação, de tanto distanciamento de nós, que nós não conseguimos ir para a cozinha da nossa casa, fazer o café da manhã e conversar com Ele, na preparação do almoço, no lavar uma roupa, num trabalho, na convivência familiar. A gente não consegue ver a presença de Jesus na nossa casa, andando ali, ó, falando ao nosso ouvido. Então, essa experiência de relação com Jesus que nós temos que retomar agora. Mais do que nunca. Porque quem vai trazer a pedra sólida que nós vamos sustentar a casa é Ele. Então guardemos isso da passagem de Pedro. Ele afundou porque era imperfeito, mas a mão de Jesus sempre vai estar estendida. Então vamos nos mantermos confiantes, com foco e vamos buscar, mesmo na dificuldade, mesmo na tempestade, andar sobre as águas. Que Deus nos abençoe, que temos uma semana maravilhosa. Que assim seja.